Olá, eu sou o Frank com você e mais um vídeo aqui para o canal do Mestre Academy. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns conjuntos essenciais de informação para você ter no seu relatório de SEO. O relatório de SEO, que é um ponto importante para você, seja analisar os dados, né, como está a performance do seu próprio site, ou se você tem clientes ou trabalha para um chefe, né, reportar então qual está sendo a evolução de SEO. E para já tirar o elefante branco da sala, né, claro, o primeiro conjunto de informações essenciais que você precisa ter no seu relatório gira em torno de rankings. A gente que trabalha com SEO sempre tem esse interesse, né, de saber qual é o posicionamento, de estar na primeira posição para as palavras que a gente tenha um interesse maior, então o relatório precisa conter essa informação. E aí, o complemento que eu vou te dar de sugestão é trabalhar também no espectro da visibilidade, né? Não só reportar uma tabela, né, com posicionamento de palavras-chave, mas também reportar qual é a visibilidade. Algumas ferramentas, como a SEMrush, têm um relatório em cima disso, já de querer reportar a visibilidade. Mas mesmo sem ter uma ferramenta própria, como a SEMrush, você pode fazer um relatório desse, pode ter uma visão como essa, pelo menos em torno, né, do Google Search Console, com o volume de impressões, o volume de palavras-chave que ele reporta em cada posicionamento. Né? Você pode trabalhar com esses dados numa planilha, por exemplo, e ajustar da forma que é mais importante, mais interessa para você. Mas, de toda forma, tem alguma representação do que é a visibilidade aí do seu site. Dentre essas 200 palavras, 100 palavras, 50, 1000 palavras que tenham sido escolhidas como as principais a acompanhar, tenta acompanhar também, né, montar relatórios em cima, montar gráficos em cima de quantas delas estão no top 10 ao longo do tempo, no top 5, no top 3 ao longo do tempo, né, com a evolução do trabalho, para que você tenha também essa ideia de visibilidade, né, o quanto o site cresce globalmente, não só pontualmente na palavra A, B e C, que é mais fácil de visualizar, né, a visualização do todo fica mais fácil criado, então, em torno de um relatório de visibilidade, né, de um gráfico de visibilidade. Então, eu recomendo você também utilizar isso, além dos rankings. Outro ponto, claro, também que precisa estar contido aí no seu relatório é em torno do tráfego, né? E aqui a minha dica vai para usa o comparativo com outras mídias, né? Não só reportar o tráfego orgânico sozinho, mas também o tráfego orgânico junto de outras mídias, né? Como está sendo a evolução do tráfego direto, por e-mail, de referência, tráfego pago, inclusive, para que você tenha também, né, uma comparação de como o SEO tem evoluído e como os outros canais têm evoluído. O impacto, né, que outros canais têm sobre a SEO e que a SEO pode ter sobre os canais é relevante, especialmente em torno da busca paga, claro, né, dos resultados pagos do próprio Google, quando tem pesquisas concorrentes, né, coincidentes, você anuncia uma palavra no Google Ads e também está posicionado na busca orgânica naquela mesma palavra, ou como se compra palavras institucionais, tudo isso pode fazer a diferença em quanto o tráfego orgânico varia ao longo do tempo. Então, além de observar o tráfego orgânico por si só, né, que é óbvio que a gente precisa avaliar isso no relatório, também experimente colocar outras mídias junto na visualização, né? Visualizar o tráfego de Google CPC, principalmente, né, do Google Pago, e também de outras mídias, redes sociais, e-mail, enfim, todas as outras, para se ter uma visão global do site e como esse está evoluindo junto com o site. Outro ponto essencial, claro, são as conversões. E além de reportar sobre as conversões de último clique, né, as diretas, digamos assim, pelo tráfego orgânico, taxa de conversão, inclusive, vale a pena também observar, eu gosto muito de observar as conversões assistidas, né? Então, em quantas conversões o processo, né, o tráfego de SEO teve envolvimento, né? A pessoa não comprou quando não converteu no site, né? Quando acessou o site pesquisando no Google, mas em determinado momento ele pesquisou no Google, né? Pesquisou no Google, cadastrou lá para a base de e-mail e depois recebeu o e-mail e converteu. Então acaba que o tráfego orgânico foi responsável por levar essa pessoa para a base de e-mail, então ele tem um papel ali naquela conversão a ser considerado, né? Não apenas as conversões de último clique. Então eu gosto muito dessa avaliação, recomendo que você tenha, né? Então, por conversões, vê lá no Google Analytics o multicanal ou Advertising Analytics 4 com os caminhos aí de conversão, para que você tenha uma visão clara de toda a participação de SEO, né? Não só a direta, né, objetiva, a pessoa pesquisou no Google, entrou no site, converteu, mas também aquelas que foram impulsionadas, né? A pessoa pesquisou no Google, acessou o site e, enfim, voltou em outro momento por um remarketing, por outra pesquisa no Google que seja, pelo e-mail e acabou convertendo. Então, vale a pena observar essas assistências à conversão e, especialmente, identificar que páginas participaram, que palavras participaram, podem ter participado daquele momento para manter, né, o posicionamento. De repente,
essa palavra-chave que trouxe a pessoa, que cadastrou no e-mail, que converteu depois, era uma palavra-chave que estava na 12ª posição na pesquisa, era na 10ª posição, 11ª, enfim, seja lá qual for, vale a pena trabalhar, porque aquele é um caminho que dá resultado, né? A pessoa pesquisa aquilo, entra na base de e-mail e converte depois. Então é um caminho importante de se observar como resultado de SEO também. E especificamente em torno de SEO, né, a velocidade do site é especialmente técnico em torno da performance técnica do site. Como a velocidade é um fator bastante relevante para o Google, né, então considere ter uma seção no relatório, pelo menos para monitorar isso ao longo do tempo, talvez com mais detalhes em páginas mais importantes, página de conversão, página inicial, e uma visão geral aí dessas pontuações, seja do Core Vitals ou do próprio PageSpeed Insights, para que você tenha um acompanhamento também de que a performance de SEO lá do tráfego mesmo, o posicionamento, tenha ou não tenha a ver com a velocidade de carregamento do site, né? Em algum momento possa ter diminuído, e aí toda outra performance, né, de outras métricas caiu também, às vezes a velocidade do site estava diretamente envolvida. Então vale a pena acompanhar isso mais de perto. E a dica final aí especial é quebre a sua visualização entre desktop e mobile, né? Entre tráfego de desktop e tráfego de celulares. Isso pode fazer bastante diferença em taxas, principalmente, e em volume também, né? É muito comum que conversões complexas se deem aí mais frequentemente por desktop, né? Quando tem uma decisão maior de compra, e conversões simples tenham um volume maior, uma taxa de conversão maior até por celular. Então, quebrando aí a sua visualização entre os dispositivos, né, todos esses conjuntos de métricas visualizado por desktop e depois por celular, pode te dar novas ideias aí de como o seu site, como sua performance de SEO pode ser melhorada também. E para conferir essas outras ideias, não deixe de passar lá no Mestre Academy, se você tem interesse lá no Mestre Academy Pro, com o nosso curso de SEO, o SEO Mestre, e você aprende muito mais em termos de SEO. Você que está assinando o canal, muito obrigado. Você que ainda não assinou o canal, aproveita para assinar agora. Deixa a sua curtida aí no vídeo, comenta, compartilha e até a próxima.